Vamos lá, estamos de volta. É um programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo e fica especial no meio delas. Um assunto, entre outros, foi aqui futebol, cabelo, claro, e esse arranca-rabo na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vereadores versus... Servidores. Está preparada para essa guerra no Legislativo de Novo Hamburgo, vereadora Patrícia? Jamais. A gente não vive sem os servidores. Eles são essenciais para funcionar. Não tem mais informações do que está acontecendo? Não. Eu assim, fui informada, mas aí, assim, terminou a sessão, fui para uma outra reunião, saí de lá, dei uma passadinha na UPA e estou aqui. Então, eu não tive tempo de... O que aconteceu hoje com a sessão que foi tão prolongada? Teve 2 homenagens, teve uma longa discussão de um requerimento, teve as falas. A gente vem discutindo um pouco do papel do vereador aqui em outros momentos. Eu gostaria de ouvir de ti e das colegas também da bancada aqui. É injusto as homenagens? Ou elas talvez devessem custar menos e ocupar menos o tempo das sessões, por exemplo? Ou talvez ser menos formais, apenas um voto de congratulações, por exemplo? Rodrigo, eu acho que isso vai de cada mandato, assim, né? Por exemplo, eu não faço muitas, assim, né? Eu foco meu mandato mais em outras coisas, mas tem quem foque nisso, né? Tem quem receba e que goste disso. Eu acho que é importante, de uma certa forma, também... A gente não pode também descredibilizar as instituições, sabe? Pô, é uma Câmara de Vereadores, né? Então, uma pessoa, se tu vai, assim, as pessoas mais humildes, quando elas recebem uma homenagem, tu vai lá na empresa, tá o quadro na parede. É um reconhecimento daquela pessoa que presta um serviço para a cidade. Eu acho que isso não pode banalizar, entendeu? Mas existe um regramento dentro da Câmara. É de 5 em 5 anos... os requerimentos de voto de congratulações, isso não tem uma limitação. Aí o povo tem que realmente analisar como que o vereador está fazendo só isso, não está fazendo outras coisas. É uma análise muito popular, tá? De cada um. Como eu disse, eu quase não faço, assim, na verdade, né? Eu cumprimento a pessoa, vejo e tal. Às vezes até pego carona num colega que eu vi que lembrou de fazer, porque eu estou sempre muito na fiscalização, né? E eu acho que semana passada, assim, eu tive uma vitória bem importante, assim, nesse papel do vereador. Eu acho que cada vez mais a gente tem que deixar bem claro qual é o papel do vereador. Isso é muito claro na Constituição, né, doutora? E assim, a politicagem distorce isso. Isso não é Novo Hamburgo, não, é em todo o país, né? A gente vive vibrando muito com isso. O que significou isso? Não só para o teu mandato, mas para Novo Hamburgo, Patrícia? São 6 anos batendo de frente com o sistema. São 6 anos dizendo, mas é isso que está escrito na Constituição, que o papel do vereador, porque assim, há um tempo atrás a gente via nas campanhas candidatos a vereador, a deputado dizendo, porque eu vou construir escola, porque eu vou asfaltar a rua, porque aqui vai ter um posto de saúde, e o legislador não faz isso. Agora, tem um momento que ele pode dizer, olha, prefeitura, olha, governo do estado, olha, presidente da república, tu não está olhando como deveria, que é a peça orçamentária, que é onde a gente pode dizer, está aplicando tanto valor numa coisa, mas na outra está esquecendo. Então, eu vou tirar um pouco desse copo de água aqui e vou colocar um pouco lá no da doutora Andréia. Mas tem regras para isso também, né? São alguns valores que tu pode fazer isso. E eu, há muito tempo, há 6 anos dentro da Câmara, eu vinha dizendo que isso era possível fazer, e todo mundo dizendo, não, porque é inconstitucional, porque o vereador não faz isso, porque isso não pode, e eu sempre insistindo. Este ano, eu fiz, a prefeita vetou, foi para a Câmara de Vereadores, na primeira votação, os vereadores acataram o veto, a população se revoltou e cobrou, e as da saúde eu consegui manter, que era 1 milhão para oncologia, 1 milhão para cirurgias eletivas, 1 milhão para realização de exames, 350 mil para um programa para as nossas gestantes da cidade, e aí uma passou despercebida, que era uma capela mortuária, que eles não viram que era obras e não era saúde, mas acabou passando, que eu faço desde o primeiro mandato, porque é uma reivindicação lá da comunidade de São Jorge. E aí... passou e a prefeita entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo, né, uma ação contra as emendas, doutora, né? Então, a gente já viu que ali já não iam levar. Só que eles foram para o mérito também. Então, eles analisaram a questão de que não existe
ADIM contra a emenda, porque depois que sai da Câmara de Vereadores não existe mais emenda, incorpora na lei, então vira um artigo, vira um parágrafo, no caso do orçamento vira um programa, e tu não veta a emenda, né? Então ali começou o erro e não é só dessa administração, a outra também fazia isso. E, da Procuradoria, né? Dos advogados lá de dentro. E aí eu fui acompanhando. Primeiro o Ministério Público já se manifestou contrário à DIN. Depois o Procurador-Geral, Procuradoria-Geral também se manifestou contrário à DIN. E aí o voto do relator foi magnífico, assim, sabe? Dizendo de como o Executivo não pode transformar o Poder Legislativo num mero balizador das suas ações. O Executivo, o Legislativo, ele tem que fiscalizar, ele tem que contestar, ele tem que justamente ter certeza de que está fazendo algo bom para a população e algo correto em termos financeiros, né? E ainda disse mais lá o relator, ele disse que tem observado muitas judicializações do município de Novo Hamburgo e que isso significa uma falha na questão da comunicação da governança. E aí foram 25 votos. E daí o judiciário acaba legislando, né? Muitas vezes. O judiciário acaba dando uma essa judicialização da política. Gente. Exatamente. Não é papel dele fazer isso. E ele colocou isso no relatório, né? Então, assim, as minhas emendas não são emendas, é peça orçamentária, isto está válido, né? E são situações gravíssimas que acontecem na nossa cidade. A gente não tem exame de tomografia, a gente não tem colonoscopia, não tem endoscopia, não tem uma ressonância magnética mais aprimorada. Então, quer dizer, tu abre a porta, o posto de saúde, a pessoa entra, mas ela não dá continuidade ao seu tratamento. E ainda assim, aqueles casos de cirurgia de vesícula, de hérnia, cirurgia ginecológica, cirurgia de rim, aquelas cirurgias eletivas que quase todo município faz, a gente também não faz. Então, se a gente não faz, porque não tem um bloco cirúrgico, a gente precisa contratar. Mas não pode deixar as pessoas indo para uma UPA, por exemplo, 10 vezes porque ela tem pedra na vesícula e morre de dor. Entende? Então, a gente tem um problema emergencial na nossa cidade, que é porque a gente não resolve lá na estratégia de saúde, de atenção básica, né? Então, assim, eu fiz as minhas emendas voltadas para isso. A oncologia. A gente também, além de ter o Regina, a gente precisa ter um suporte municipal para ajudar que o diagnóstico seja mais rápido. A gente tem um índice muito alto de paciente que já entra e vai direto para a quimioterapia. Por quê? Porque a gente não faz o diagnóstico a tempo. Então, a gente precisa acelerar isso. Exatamente, né? E as gestantes é a situação de que faz o pré-natal no posto, quando chega no hospital, o hospital diz, não, o que o pré-natal fez, não importa, a gente que vai decidir aqui. Então, essa equipe faria a ligação de quem faz o trabalho nas unidades de saúde do município com a equipe do hospital. Né? Recentemente, a gente recebeu a Tatiana Souza, mostrou para nós o sistema que nós temos que interliga tudo. Não interliga tudo ainda não. O que não interliga? Interliga os prontuários. Perfeito. Tá? Mas estamos falando do acompanhamento daí da... Mas, por exemplo, do pré-natal, né? Estou falando do acompanhamento pré-natal, por exemplo. Né? Um exemplo sim, mas daí teria que estar tudo à disposição do médico na hora do parto. Exatamente. E, tipo, mesmo que não tivesse prontuário, a gestante ela tem uma carteirinha. E tudo que é tratado na carteirinha tem que ser observado, né? Então, assim, mas tá, digamos que tecnicamente eles fazem isso, mas a mãe ela é cheia de dúvidas. E de coisas que são mitos, de coisas que precisam ser esclarecidos. Ah, dói muito, dói muito, mas alguém tem que dizer isso com jeito para ela. Ah, quanto tempo eu posso ficar com a bolsa estourada que eu não vou correr risco nem o meu bebê? Né? Até quantas semanas eu posso esperar? Mas para quem que eu pergunto se eu tiver alguma dúvida? Então, essa equipe seria isso, seria um obstetra, um psicólogo e uma doula. Por quê? Para trabalhar o parto natural, sabe? O parto de fato humanizado, né? Não o que se prega hoje que não é. Não, quantos profissionais precisariam para ter os plantões devidamente? Porque nós estamos falando de um trio aí, mas que seria itinerante. Seria um projeto piloto, né? Um trio itinerante. Mas seria apenas um trio como projeto? Exatamente, porque daí ele trabalharia com algumas... Isso, ele daria o suporte, a gestante faria o acompanhamento, ela faz o acompanhamento pré-natal normal, e aí ela é chamada para um segundo momento que é com essa equipe. Por que um psicólogo, doutor André? Tu faz uma pergunta para uma mãe, né? Estou te provocando aqui. Um ser está crescendo dentro dela, né? Principalmente com a primeira gestação, né? Que não se sabe exatamente o que está acontecendo. Poder responder que aquele sentimento de dúvida, aquele medo de ter esse filho,
aquele pânico do parto, tudo isso é normal, faz parte. Poder ter alguém que escute todas essas ansiedades que a gestante tem é importantíssimo. Isso eu tenho que dar parabéns. Se isso aí efetivamente acontecer dessa forma, é importantíssimo. Isso é um trabalho preventivo. Tem que evitar de ter... por mais que muitas mães optem pela cesárea, por ser, não vou sentir dor, mas se tiver todo esse respaldo em volta anterior, esse trabalho preventivo, vai diminuir até a dor. O acompanhamento da doula, por exemplo, que é muito parecido ligado com a psicologia, que é aquele amparo no momento do parto, no momento das dores, ter alguém ali que ensine a respirar, que esteja ali apoiando. Muitas vezes até esse trabalho da doula pode ser feito pelo pai. O pai pode ajudar muito nessa hora, Então, quem nossa, é a doula? isso é alguém que acompanha todo... Desculpa a minha ignorância. A minha também. Eu também achei que era porque eu era homem Não, do século passado. Você sabe o que é, doutora? Ela acompanha, Ela dá uma humanizada eu entendi, Eu também, sim. O que é uma doula e da onde isso vem? Como isso constitui? Qual é a relevância ela disso? não é da cultura brasileira, Não, é indiana isso. Indiana, eu diria assim, em termos modernos, ela é tipo uma coaching. Não pode ter, então, Olha, até pode uma ser, coach junto. só que a coach boa. faz um trabalho prévio, A doula também faz, mas ela faz efetivamente lá Naquele no momento. momento. Momento ela está ali com todo o trabalho que ela fez antes. Por isso que eu digo que se assemelha muito à psicologia. Sim. Todo o trabalho de orientação que ela fez anterior, na hora do parto, ela está ali. Olha, o que a gente aprendeu? Vamos respirar agora. Olha esse teu momento agora. Não deixa de ser uma coach agora falando isso, parece. Sim. Esse momento agora é muito lindo, maravilha. tu tá vendo? Respira, vamos lá, respira. Faz um outro movimento, faz massagem nas costas para aliviar a dor. Por isso que o pai pode ajudar nisso aí. E Pode ser salvo um o melhor bom juízo, a exemplo. doula Ela tem é conhecimento voluntária, técnico. Oi? Salvo o melhor juízo, a doula ela é voluntária, Não. Ou não? Não, ela tem que ter curso. Exatamente. Mas ela tem que ter uma remuneração ou não? Sim, ela é uma profissional da saúde. Ela é uma profissional da saúde. Tanto que até o Hospital Regina, há pouco tempo, permitia os partos acompanhados de doula. Daí teve um episódio que eles acabaram até radicalizando, assim, que eu acho que não precisava. Eu acho que tinha que ver a conduta de alguns profissionais. A Aline Lorscheider está dizendo que é a antiga parteira. É a antiga parteira? Exatamente. Não bem. dá pra dizer. Não é bem. Mas é isso. Ela sabe... A Regina Beck está dando uma boa noite. Conhece minha a mãe. Regina Beck? Regina Beck que acompanha constantemente. Coisa boa aí em nossa casa, situação. a gente chega, tá Mas, tudo mãe, arrumadinho. tem sopa em casa? né? Vai ter sopa em Não casa? sei o que tem hoje, Aqui mas é sempre tem uma Mas coisa boa. essa coisa realmente desses mitos, dessas crenças, Que, mas qual é a dor que eu tenho que ir, Qual é a dor que eu vou? Então, como eu tive filhos, eu tenho uma Tinha filha isso na tua época? Sim, eu tenho uma filha que tem 25 anos. Beijos, meus amores. Tu teve ela com 7, Sim. mais ou menos. Né? E aí, então, a minha arquiteta. Então, assim, foi para mim muito complicado isso. Não adianta tu ir lá antes, porque eles vão te xingar, porque eu não sei que... Eu fiquei 15 minutos no hospital, 15. E aí eu tive o bebê. Quase que eu tive o bebê na rua. Porque como é que você vai medir qual é a dor, Então, essa coisa, eu acredito que ela é muito importante. Esse acompanhamento, Bom, enfim, tudo agora é peça orçamentária, As minhas ideias estão dentro do orçamento, agora cabe à prefeitura executar. A gente sabe que pode ter a mudança de rúbrica orçamentária, Mas eu já deixei bem claro. Para não executar isso, que são coisas de extrema necessidade da comunidade, tem que ter muita explicação, Porque não dá para dizer que não tem dinheiro, está lá agora no orçamento, E existem profissionais, eu disse, não tem como a gente viver sem o funcionalismo, porque tem gente muito boa dentro da nossa prefeitura, que eu acredito que tem capacidade de fazer isso, sabe? Sim. Então, assim, eu espero, assim, muito que essas coisas venham a acontecer, assim, porque... como eu disse, as pessoas estão sofrendo e Novo Hamburgo precisa passar essa fase de só tratar a emergência. Se a gente não cuidar lá na saúde e na atenção básica, a gente nunca vai vencer o problema da superlotação. Patrícia, mas aí o povo, quando a gente vai para as redes sociais, a gente estava falando disso antes, reclama de tanta coisa e talvez falte sensibilidade de compreender isso. Mas é porque o povo são pessoas que estão em diferentes etapas, cada um de vidas, Então, para muitos, o buraco na rua é o maior problema,
Mas é o seu problema, né? Eu tô com um buraco na frente da minha é o casa. egoísmo, né? Aquele é o meu problema. Pois é. Mas, Rodrigo, isso também é função do vereador. Porque Não, se o pois é, mas é que vereador daí dá pra fiscaliza... fazer tudo, Patrícia. Claro que dá, porque aí eu faço pedido de providência. Se eu ando na rua e tô vendo que tem um buracão, por que eu não vou avisar a prefeitura? Não, mas não é isso que eu né? digo. Eu digo dos milhares de quilômetros da malha viária de uma cidade como Novo Hamburgo. Né? Bom, aí tem que ter planejamento e tem que ver de que forma a gente está pensando na nossa malha viária. A gente Porque só isso pensa daí tem em alguém asfalto. lá dizendo que está faltando a feirinha verde em tal lugar. Né? São muitas as demandas na cidade. Né? Mas Eu não gente, sei, eu gostaria que vocês falassem sobre o Gente. vereador por vocês. Vocês Não, são e eu percebo assim os que, contribuintes, né? que a vereadora comentou essa questão da prevenção, né? A gente não tem a cultura da prevenção. Não temos. Nós temos a cultura de estancar a sangria, entendeu? O problema está acontecendo, o problema existe, a gente tem que ir lá estancar a sangria. A gente não tem a cultura da prevenção. Na área da saúde, eu nunca fiz uma pesquisa muito aprofundada, mas eu fiz uma pesquisa aprofundada na área do meio ambiente. Então, eu trabalhei um determinado período com uma pesquisa sobre renúncia de receita voltada para o meio ambiente, para questões ambientais, principalmente essa fiscalidade tributária. E ali eu vejo assim que o pensamento sempre foi, mas como é que tu vai fazer uma renúncia de receita, né? Mas o dano, principalmente o dano ambiental, ele é futuro, né? O dano ambiental não acontece agora. Os problemas oriundos da catástrofe de Mariana, por exemplo, não vão acontecer agora, e nem nos próximos 5 anos. Isso vai acontecer daqui a 15, 20 anos, né? E muitas vezes o Estado, daqui a pouco, deslocando verba para essa questão ambiental, saúde, enfim, numa questão preventiva, ele vai gastar muito menos do que ele gastaria depois estancando a sangria. Isso é uma questão cultural, não adianta. Isso a gente não consegue entender atualmente, porque é uma questão cultural. Acho que talvez se estivéssemos numa educação base, fazendo com que as crianças entendessem nossos deveres, nossos direitos e trazendo essa ideia, não digo politizada, não é, até porque pode ser politizada, porque as pessoas encaram política como se fosse um demônio, né? Ninguém fala de política em casa porque é tudo muito polarizado, se você vai falar de política, vai falar de PT, vai falar de PSDB, de Lula, e vai virar uma grande confusão. Mas se as crianças tivessem essa base e essa compreensão da necessidade de prevenção e não só de chegar no final e tentar resolver o problema quando ele está posto, porque a gente sempre trabalha com um problema posto, isso já era até uma questão aristotélica, já trabalhavam isso com um problema posto, acho que vai mudar a perspectiva. Mas isso é uma questão, né, de talvez ser não humano, pra doutor, agora. isso é mais um problema nosso mesmo, que brasileiro, regional. Eu vou arriscar dizer que é cultural brasileiro. Então não adianta. Isso não é que não adianta, É né? psicológico. É uma cultura. A cultura é muito forte, né? Ela tem um poder muito forte de modificar comportamento, de criar vícios e hábitos, formas de lidar. Mas o povo brasileiro, ele tem essa questão A gente se puxa. do apagar o incêndio só, né? Do apagar o incêndio. Do apagar boa, o incêndio. essa expressão Se a gente é boa. sai para fora, vai em outros países, Europa, enfim, outros países, tu vê que tu nem acredita que dá tudo tão certo. Talvez países Que também funciona. que tiveram um pós-guerra, isso tenha mudado, Pode ser. né? Isso influencia. Aí querendo eu ou digo, não. às vezes, quando... Porque a reconstrução influencia. Como né? é que a água fica pura, né? Só fervendo, né? Então, às vezes, precisa de algum movimento tão grande. Gente, não Pra queremos que uma a guerra. coisa- tá? brusco, né? Por favor, eu estou fazendo a Vou deixar elas aqui, eu vou embora. Já tá, que não Sabia queremos você ia uma pegar guerra. fogo. tá? Sabia. Mas isso, ele Já cheguei à é conclusão, o próximo cultural. passo é vamos à ação. Isso E é em vocês tudo, vão, né? Dentro da empresa, isso tem também, porque tu tem um setor específico para resolver problema, né? Então, tipo assim, tá tudo certo, vai ter os problemas e a gente tem alguém que vai resolver aquilo ali. Então, a gente não trabalha, às vezes, na prevenção, a gente trabalha no apagar o incêndio, botar o pano quente ali no fogo e... Mas A Inês trabalha na Informatize, Na Informatize. com profissionalização. Lá de cursos básicos, muitas vezes, até a graduação, né? Até a graduação. Hoje a Informatize tem graduação. A hoje. educação, o conhecimento, a busca, é a primeira ou última coisa que o brasileiro corta na hora da crise, Inês? Tu sabe que a gente já passou por várias crises, assim, né? Imagino. E o Informatize brasileiro, tem uma história, ele dá um jeito de se qualificar nessas crises. Ele dá um jeito de estar um pouco mais enxerga a preparado. oportunidade. Sim. Por quê? Porque tem um desemprego aí e tu vai pegar o melhor.
né? Então, ele acaba meio que se mexendo. Às vezes, quando tu tá na zona de conforto, tá lá tudo tranquilo, o mercado tá andando, você tem dinheiro para, né? Ou tu tá bem colocado, mas aí o que acontece? Tem uma empresa lá que 3, 4 do teu setor foram embora. Peraí, eu preciso então me antenar e me qualificar melhor para que eu realmente consiga ficar aqui, né? Então, dentro disso, eu acredito que nessas épocas assim a gente mas aí está preparado. É o chute na bunda que te empurra pra frente. Que te empurra, porque você precisa algo para acordar, né? Então, a gente tá lá, preparado, te esperando. Sua pressão. Sua pressão anda mais fácil? A cenourinha lá na frente é mais fácil, com certeza. Sim, Esse né? quadro é comum, né? A Sim, cenourinha tipo na frente aqui, ó, puxando, fazendo a gente... Mas a gente precisa disso, sabendo que a cenourinha a gente coloca? Com certeza. Tu precisa, a motivação ela é importantíssima, né? Para que eu vá atrás. Sabe, puxando o gancho dessa questão cultural ainda, no judiciário eu vi uma mudança. Talvez agora porque eu... Por causa do último domingo, não? Quer entrar no mérito? Quer Quer entrar no mérito? Só não vai sair de hoje sem comentar isso, Gente, doutora. que sacanagem, né? Mas... Não, no judiciário, assim, uma forma mais holística, Lato sensu. assim, não tão só, né? Mas principalmente no processo civil, que é a minha área de atuação, no processo penal, e na área de penal também, até porque é uma área que trabalha mais, talvez, com questões muito humanizadas, mas eu vejo uma mudança... porque o judiciário, ele está se adequando às demandas sociais. A gente vê, por exemplo, a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. Né? Na Constituição está ali, casamento é homem e mulher. O judiciário abriu para isso. Né? Abriu para essa... Não, peraí, a sociedade não pode... o documento que rege a sociedade não pode mais só compreender que casamento Mas é de novo isso. É o judiciário legislando, quando ele devia estar... Judiciário legislando, julgando. Exatamente. Mas, enfim, mas por vezes essa legislação da política talvez ela não seja tão ruim assim em determinados períodos, quando ela tem limite, obviamente, e quando não existe uma contraprestação do Estado. Se não existe contraprestação do Estado, tem que existir a contraprestação. Se o Estado não está fazendo isso pelo Executivo, pelo Legislativo, o Judiciário vai ter que se meter. Eu concordo com Entendeu? isso. Vai ter que se meter, entendeu? Um exemplo, o aborto da encéfalos. Vai ter que se meter, não adianta. Porque isso envolve a vida das pessoas. O direito é a vida das pessoas. A gente tem um sistema de regramento, a gente tem um contrato social para reger a vida das pessoas. Se isso não está acontecendo, o judiciário tem que tomar uma iniciativa. Eu acredito que essa judicialização da política, esse ativismo, por vezes, se ele for de uma forma sem limites, ele vai ser prejudicial. Com certeza. Sem limites, ele vai ser prejudicial. Como tudo nessa vida, né? Se tomar muita água, ela vai ser prejudicial para ti. Mas se ele tiver um tipo de ponderação, ele não vou dizer um mal, ele é necessário. Mas é aquela coisa, assim, uma coisa é entre os poderes, né? Por exemplo, na criação das leis e tal, que existe o executivo, o legislativo, e não precisaria o judiciário se envolver nisso. Mas, por exemplo, na garantia do direito de um cidadão à saúde, né? Exatamente. Como teve o caso de um bebê que precisava urgentemente ser transferido para um leito de UTI, senão ele não ia resistir. Bom, o município falhou, o Estado falhou, e eu... né? Tava vendo que as possibilidades não iam acontecer, então assim, vai pra justiça. Sim. Vai lutar pelo teu direito à vida, tu tem esse direito. Eu encaminho as pessoas pra justiça sim, Rodrigo. Porque assim, se o município falha, o Estado falha, tem que entrar o judiciário. E aí o município vai compreender que ele poderia ter já comprado o leito. Não precisava o juiz mandar. Eu me senti meio envergonhada, porque... pensa, um juiz está me dizendo para fazer isso. Estadual cuidando disso, né? Patrícia, não, por exemplo, a saúde, ela... leito, né? A saúde é de todos. Ela de todos. A mesma coisa da segurança pública. Falei hoje na tribuna. Não, a segurança é dever da União Constitucionalmente e do Estado. Bom, mas por que deram plenos poderes às polícias municipais? Pela falta de ocupação de espaços, né? A segurança pública não é mais só dever do Estado e da União. Mas aí nós temos que discutir o Pacto União. Federativo antes disso. Ah, tem, mas daí a gente tem que discutir Porque também. o dinheiro continua indo pra lá. E a Então, gente mas tu fazendo pondera, mais, né? É e aí Pacto falta Federativo tudo. e é vida, e aí? Não, evidentemente. Né? Daí tem Dói aqui do daí a pertinho da ponderação. gente, né? Não, e eu até entendo, assim, parece, quando tu escuta isso, parece óbvio. Tá, mas peraí, tia, a pessoa tá precisando de remédio, entra na justiça, dá remédio. Mas é que pro juiz que vai assinar aquilo também não é tão simples assim, porque por vezes é um medicamento que vai custar, sei lá, 50 mil para os cofres públicos. E os cofres públicos não conseguem, não tem esse dinheiro. Entendeu? E daí tu vai ter que ponderar a vida de uma pessoa em detrimento, daqui a pouco, de um orçamento que vai comprometer mais pessoas. Amanhã ou depois a vereadora Patrícia vai estar no Cidade Novo Hamburgo.
já faz a conta hoje, com certeza, que essas críticas todas vão recair sobre ela e o cobertor dela vai estar curto. Porque antes se peticionava judicialmente contra o Estado estadual. Hoje, como o Estado estadual demora muito, mesmo sendo demandado judicialmente, hoje se peticiona contra o município vai lá e paga. Porque se ele não paga, corta o caixa. Vai lá e confisca de conta. Se ele tem 10 contas... Exatamente. Se tem 10 contas, tira das 10 ao mesmo tempo, devolve no outro dia. É um absurdo. Então, vamos combinar. Eu acho que a coisa ficou numa desproporção gigante. Enquanto a gente não tiver essa organização da nossa matriz tributária, a gente vai estar discutindo isso sem uma solução. Mas eu quero que tu compartilhe também da tua ideia a partir do que o Paulo Velasco está escrevendo aqui, Patrícia. Buraco é problema, descaso é problema, assistência é problema, educação é problema, segurança é problema, solução são pessoas pensantes, como toda a bancada. Parabéns, sabe, escolha das participantes da Vale TV. E a Mônica Pilger está dando um certinho ali. Obrigado pelo carinho da tua audiência, Mônica. Descaso é o nome? Em alguns pontos, sim. No outros, um pouco de vaidade, sabe? No outros, eu aprendi com o presidente da Transurb o nome daquele negocinho do cavalo que eu nunca sabia dizer. É Antólios. Agora eu vou dividir com todo mundo. A gente precisa parar de olhar só para frente. A gente tem que abrir o horizonte. E eu acho que Novo Hamburgo é fundamental fazer isso. A gente, como eu estava dizendo, a gente nunca vai dar conta de tapar buraco. A gente precisa ver outras alternativas. Aí eu entrei lá no Google, pesquisei, né? Como é que outras cidades, como é que Curitiba faz com seu asfalto? Eles compraram uma máquina que vai triturando o asfalto e já vai refazendo. Ah, custou 2 milhões. Sim, custou, mas olha quanto eles recuperaram da malha viária, sabe? Ah, tem tantos projetos de reciclagem, a gente tem a Fundação Liberato, a gente tem a Fevale, que eles estão, assim, desenvolvendo tecnologias. É impossível que a gente não consiga avançar em uma solução. E outra, tem locais que, bom, não dá para ter mais asfalto, tem que ser o bloqueto de cimento. Por que a gente virou uma cidade que quando chove alaga? Porque a água não vai mais para o solo. Alguém no crânio pensou que asfalto é a melhor coisa do mundo. Exatamente. Crack, isso aí é um gênio. Né? Então, assim... Ecologicamente super correto. Mas por quê? Porque asfalto dá voto. E aí eu volto lá na questão da cultura. 80, lá na questão 70, da cultura. Por que se quer resolver emergencialmente? Porque senão eu vou perder voto. Não pode ser assim, sabe? Chega, assim, tem que se dialogar com as pessoas e tem que explicar. Não. Olha, vai demorar um pouco mais, mas vai ser bem feito. Não. Olha, dessa forma, o resultado ali na frente vai ser muito pior para o senhor e para a senhora. Então, a gente vai fazer diferente, sabe? Volto a dizer, se tira os antolhos de olhar só para frente, para aquela velha forma de fazer a política imediatista para garantir o voto. Não, e as pessoas estão abertas a isso. É interessante essa questão da política imediatista para voto, porque daí é inegável que a gente tem que pegar a questão de segurança, né? Como é que é a forma de garantir segurança? Dar arma para as pessoas, né? É o mais imediatista impossível. E alguém discute a questão, por exemplo, de sistema carcerário? Perfeito. Ninguém fala de sistema carcerário. É muito difícil tu ver um político chegar e dizer assim, não, peraí, eu vou fazer um tipo de política pública para reformar um presídio. Mas que absurdo. Peraí, vai reformar presídio, tanta criança passando fome, gente sem escola, vai reformar presídio. Né? Até porque, esquecendo que, por exemplo, nós tivemos até pouco tempo atrás 10 presos amarrados, 10 pessoas que foram presas, enfim, que estavam respondendo um processo de crime, amarradas na frente da DPPA aqui de Novo Hamburgo. Hoje de manhã estava assim ali na frente da nossa. Hoje de manhã. Então, sabe... mas assim, não, isso não dá voto. Até porque preso perde jeito político, né? E não dá voto. A gente tem essa mentalidade de que bandido bom, bandido morto, então direitos humanos foram humanos direitos, e não necessariamente eles precisariam de... Não é o que mesmo? Os antolhos. Os antolhos, né? Então, tu fez assim quando ela disse. É que não é porque o que é o voto? É o meu umbigo. E o problema do ser humano é olhar só para o seu umbigo. E isso aí, enquanto a gente não conseguir entender que não é olhando o umbigo, é olhando o outro... Porque se eu olho o outro olha o outro, a gente vê comunidade. A gente não sabe viver em comunidade. A gente finge e brinca que vive em comunidade. Porque eu não me preocupo, é o que a gente estava falando antes. O que isso me afeta? É o buraco na frente da minha casa que vai me afetar. Se o buraco está lá na outra, se eu passar naquele buraco, ele vai me afetar, senão ele não vai me afetar. Então, não é tanto aqui, mas é olhar só para o meu umbigo, e não é só... Na política, isso aí é na educação, isso aí é dentro de casa, isso aí é na convivência. A gente não sabe viver em comunidade.
A gente não sabia, a gente tinha que ser educado. Às vezes eu brinco que eu sou da época da educação moral e cívica, do SPB, que a gente tinha. Tá? Com todas essas críticas que se tem a essas matérias, a gente aprendia a ser cidadão. A gente não vou questionar a época política, nada. Mas a gente aprendia na escola a ser cidadão. A gente não aprendia só os direitos, a gente aprendia os deveres. Hoje se fala muito só em direito e não se pensa em dever como cidadão, né? Eu acho que isso era uma coisa que tinha que ser pensado na educação, na escola. Se tu olhar na Constituição, tu viu quantos direitos nós temos? Quantos deveres? É uma sacanagem, né? Vereador Andréia. Vereador Andréia, tá? Tá eleita. Tá bom. Isso é o que chama egoísmo, hedonismo, né? Meu prazer, meu... E o que é alter ego? Alter ego é quando a gente tem outra pessoa, além de nós. A gente tem um vídeo aí, Pedro. Roda pra nós um videozinho breve aí, por favor. Gente, agora eu quero dizer uma coisinha. Manda pergunta pra mim. Manda pergunta, diz o nome, diz aonde é o bairro, se é aqui de Novo Hamburgo, se é aqui da cidade perto. Diz, manda, né? Lembra que eu vou dizer, e eu sei que sai escritinho aqui também, mas eu vou dizer, Jurema responde @vs.com.br, tá? Manda pra mim a pergunta. Vamos, sai aí desse sofá, levanta o bumbum aí, vamos. Faz, digita no celular mesmo, pode ser, não precisa nem levantar a bunda. Por exemplo, isso é um alter ego, doutor André? Isso você que diz que é, né? Não, tô perguntando. Você que diz que é. Pode ser. Quem é que faz essa personagem maravilhosamente bem ali? Que maravilha. A gente é fã da Ju, né? A Jurema, carinhosamente chamada. A Jurema é um personagem que a Andréia faz. A Andréia, a psicóloga, a doutora Andréia, faz no programa do NAP. Né? NAP TV, todas as quintas-feiras, às 22 horas, aqui na nossa Vale TV, com vários horários alternativos durante a semana. E dá palestra, a Jurema dá palestra, a Jurema dá conselhos sentimentais. Isso aí foi uma forma de, assim, mudar um pouquinho a forma de falar de psicologia, né? A psicologia sempre é considerada aquela coisa neutra, sisuda, né? Freud, não ri, não pode chorar, não existe isso, né? Bem pelo contrário. Poder falar de psicologia de uma forma descontraída, poder falar de sentimentos, do que acontece no dia a dia, fazer uma palestra como stand-up, assim, falar sobre um assunto ligado à psicologia. Mas o humor, como o humor aproxima muito, eu estou dando risada, mas eu estou pensando que isso acontece comigo, que é bem igual lá em casa, e como é que eu posso fazer. Então, foi um jeito aqui que a gente encontrou lá no NAP de começar a falar da psicologia de uma forma diferente. A gente adora ver a Jurema. Eu quero uma Jurema pro direito. Eu acho que é necessário. Manda a tua pergunta pra Jurema, porque tu vai ver ela respondendo as perguntas. É maravilhoso. Mas aí tem que acompanhar a NAP TV. Gente, a gente está chegando ao final desse programa. Quando é gostoso, passa rápido demais. Garotas, se unam nas próximas eleições locais. Estamos tão tristes por Novo Hamburgo. Se plantarem as primeiras sementes, a comunidade se unirá para auxiliar. Está aí a mensagem da Mônica Pilger. Vereadora Patrícia Beck, obrigado pela tua presença. Seja sempre muito bem-vinda. Volta mais vezes com a gente. Teu ponto final, por favor. Ai, com certeza. Adorei essa bancada. Adorei, Andréia. Andréia e a Jurema, né? As duas. Todas elas. Adorei. Adoro esse humor, assim. Eu, às vezes, vou dar uma olhada em umas coisas de humor, assim. Até o meu ponto final vai ser Eu posso falar o nome do artista? Claro, deve. Compartilhe com a gente. Hein? Baldim. Que é vai estar aqui, né? Vai estar sim, aqui na sim. E aí ele tava... Produção do Eduardo Holmes. Ele faz no dia 12 de agosto. É, né? Domingo às 20 horas. Pra ir. Cara, eu tenho dado muito risada olhando os vídeos dele, mas teve um que ele falou, né? Humilhação é quando a mãe faz tu apanhar a própria vara que depois tu vai apanhar. Essa era a maior humilhação. Eu me lembrei disso. Gente do céu. Quando o pai dizia traz a cinta. E tu levava, né? Sim, né? Mas ele também fala no final, assim, sem mimimi, né? Porque, na verdade, a gente tá aqui inteirinho e bem educado, né? E não tô dizendo que tem que pegar vara e bater, mas... Enfim, são criações que a gente teve, né? Então, o meu ponto final é esse, assim. Acho que quando você tiver de mau humor, vai lá na internet, procura a Ju, né? Procura alguma coisa que te faça rir, porque rir faz muito bem sempre. Muito bem. Psicóloga Andréia Reis, seja muito bem-vinda. Prazer de ter
também, eu posso dizer isso para vocês 4, voltem mais vezes, Uau. estejam mais vezes. Não precisa ser só nas quartas, André me pergunta, mas tem que ser quarta? Não. A quarta é um momento especial, porque a gente prometeu, e logo estarei eu fora desse momento também, eu juro. Mas bom demais te ter aqui conosco, seja sempre muito bem-vindo, teu ponto final. Eu que agradeço, eu vou reforçar a Patrícia, né, de falar o corporativismo quanto é importante o riso, né? Como eu falei antes, no momento que eu estou dando risada, estou ouvindo questões que têm a ver comigo, eu estou descontraindo, eu estou relaxando. E o riso ele é terapêutico, já está comprovado cientificamente que tipo de substâncias libera no nosso corpo e o quanto bem-estar faz. Né? Todo mundo gosta de rir, então por que não rir mais? Então, assistam a Jurema, né? Mandem uma pergunta para ela, né? A Jurema responde @napvs.com.br. Manda uma pergunta. É que eu não estou como Jurema, então eu não sei falar, né? Tá bom, a minha dúvida é se isso baixa, né? Ou se isso é alter ego. Essa dúvida que eu tenho. Vamos deixar com essa dúvida. Doutora advogada Carolina Alexandrino, muito obrigado pela tua presença também, seja sempre muito bem-vinda. Amanhã a gente está debatendo lá na Rádio ABC às 17 horas. Né? Meu colega de debates da Rádio ABC. Tu viu que eu falo mais, né? Que eu deixo vocês falar, que tá ótimo, né? Mas é bom deixar a gente assim falar e nos empoderarmos. Mas sem tanto corporativismo, calma. Teu ponto final, por favor. Não, eu queria agradecer novamente o Rodrigo, as colegas por estarem aqui hoje. Com certeza eu voltarei mais vezes. Agora eu espero, agora com mais tempo de férias, de mestrado, eu consigo talvez vir e contribuir de alguma forma. Percebi que eu estou saindo, tá acabando aqui o programa e não me posicionei sobre aquela alfinetadinha que tu comentaste, né? Talvez ficaria. Amanhã tu e o Everton Cury vão debater isso, não? Ponto contra ponto, né? Talvez sim, talvez não. É que o Everton, ele tem uma pré-compreensão muito torta de mim, entendeu? Ele já me vê dentro da caixa dele. Não é um preconceito, é um conceito formado que ele tem da sua vida. Não é um Exatamente, é terrível, isso acaba apequenando assim o debate. É ruim, sai da caixa. Eu passo por isso tanto. Pequeno debate, né? Porque tu já vai, o debatedor já você fica fazendo aqui mediação, né? Uma análise em grupo, pode ser uma terapia de grupo aqui. Mas, enfim, não incompreendidas aqui. Não querendo me alongar, agradeço novamente a paciência dos telespectadores e as colegas aqui. E muito obrigada pela contribuição. Inês Vaz, gestora da Informatize, né? Lado a lado com o Jorge Stoffel, nosso querido Jorge Stoffel. Parabéns pelo trabalho de vocês lá, né? A gente que é fã do trabalho da Informatize. Obrigado pela tua presença sempre conosco. Eu que agradeço. Ponto final, Inês. Eu que agradeço pelo convite. Também quero voltar mais vezes também nessa TV nova. E tem novidades logo por aí também, né, Rodrigo? Logo. Logo. E essa coisa do humor, como a Andréia estava falando, tem coisa melhor do que estar do lado de alguém feliz, alegre, sorrindo, né? Isso o sorriso, ele é contagiante, né? Faz com que você tenha o dia tá melhor, essa coisa de você, tem um bom dia, não, faça um bom dia. Então é você que faz com que o teu dia seja melhor. Rodrigo, muito obrigada a vereadora Patrícia, Andréia, essa lindona aqui. Muito obrigada, Rodrigo. A gente fica por aqui. Eu que agradeço a vocês pela participação aqui. Sempre uma aula estar com vocês. E, sobretudo, o carinho da tua audiência, num oferecimento central de alarmes, Mercator Feiras e Eventos, vem aí a Geronto Fair, Brau Móveis, Sebratel e Look Fair Fechaduras. A gente fica por aqui e voltamos amanhã, a partir das 21 horas ao vivo com vocês. E fique agora com Agora é Marcos Copete, Motores na TV. Até amanhã.